Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Adicionando os participantes da nossa live de hoje. Peço só alguns minutos para que a gente possa viabilizar a participação de todos aqui. Boa noite a todos. Só adicionando os demais participantes. Deixa eu adicionar. Doutor Jônio, já mandei o convite aí. Por favor, nos aceite. Aê! Conseguimos. Faltando apenas o doutor Gomes para acessar a live. Aguardar um pouquinho aqui. Doutor Gomes, vê se eu consegue clicar nos 3 pontinhos e adicionar. Por favor. Boa noite a todos. Pessoal, permaneçam na sala, só aguardando a entrada do Dr. Celso Gomes para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje. O Dr. Gomes já está aqui na sala? Vou sinalizar aqui, deixa eu procurar ele aqui. Mandar o convite novamente. Deu certo. Agora deu certo! Aê! Boa noite a todos e todas presentes. É com muita alegria, muita honra que eu inicie essa live aqui de hoje no nosso canal. Hoje presente aqui na Indômitas Coletivas e também no IAMB, no Instituto Nacional da Advocacia Negra. Na live de hoje eu trago 3 colegas. Agora deu certo. Deu certo. Trago 3 colegas que eu faço a honra de apresentar, Dr. Celso Gomes, doutora Cássia Coelho e Dr. Jônio de Oliveira, na temática Direito, Justiça e Vulnerabilidades. Trago as 3 presenças para discutir aqui numa roda de conversa a respeito da participação, da efetividade, da presença da população negra face à pandemia. Então, eu vou dar a palavra, a gente vai funcionar da seguinte forma. Cada um dos convidados tem aí 15 a 20 minutos para explanar um pouquinho, trazer um pouquinho da sua opinião, da sua vivência, e a gente vai trocando uma ideia e vai afinando aqui na nossa live. Eu vou dar a palavra primeiro à doutora Cássia, mulheres, né, primeiramente. Doutora Cássia, muito prazer, seja muito bem-vinda à nossa live e fique à vontade para iniciar a nossa roda de conversa. Boa noite a todas, boa noite, Cássia Coelho. Eu estou aqui hoje muito feliz por esse convite, me deixou muito emocionada e muito grata por poder participar desse momento. Sou advogada, graduada pela PUC Minas em 2016 e aprovada no 18º Exame de Ordem. Atualmente, eu sou especialista em Ciências Penais, componho o Conselho de Promoção à Igualdade Racial
do município de Contagem. Também faço parte da vice-presidência da diretoria da Comissão de Diversidade Sexual da 83ª subseção da OAB e participo em colaboração com o Sistema Operacional da Música, uma plataforma de conteúdo e aceleração desenvolvida pela Mídia Ninja e pelo Fora do Eixo. Da minha apresentação, eu vou passar a palavra para o colega, para ele também se apresentar, para depois a gente fazer a nossa explanação e falar o que a gente acha desse tema tão importante, né, que é direito, justiça e vulnerabilidade na pandemia, e como que isso atinge a população negra de maneira diferenciada também. Doutor Jono, se apresente. Fique à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Jônio, eu sou advogado, já estou na advocacia, sem nem dizer quanto tempo, porque desde jovem, minha mãe é advogada, eu sou inserido nesse meio jurídico há muito tempo. Eu posso dizer que eu faço um trabalho de advocacia de fato, pelo menos desde 2013, né, quando eu ainda era estagiário, mas já praticava todos os atos necessários à advocacia, obviamente supervisionado. Sou cofundador do IAMB e tenho que citar aqui, já que hoje é o tema de vulnerabilidade, direito e justiça, que eu sou pai, não genitor apenas. Eu faço parte de vários meios da cultura popular, jongo, samba de roda, sou capoeirista, então sigo inserido dentro desse meio que a galera fica desamparada, né? A galera que está sempre vulnerável, que é o meio de cultura, é o meio preto, é o meio periférico e é um meio que vive na rua, né? Então, eu posso dizer que eu ando com essas pessoas que muitas e muitas e muitas vezes se sentem desamparadas. Passo a palavra ao colega, doutor Celso. Boa noite a todas, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer a essa iniciativa, a Indômitas, ao IAMB, e me apresentar. Meu nome é Celso Gomes Cardoso Filho, Celso Gomes. Eu sou advogado há 19 anos. Hoje sou especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Sou sócio da Silva e Gomes Advocacia e Consultoria. E além da área de Direito do Trabalho, ali nós trabalhamos com Direito Médico e da Saúde e outras áreas aí do direito. Essa nossa conversa de hoje, ela vem num momento muito importante e fundamental. Nós precisamos descobrir para onde é que vai a nossa justiça, o nosso sistema judicial, e de que forma esse sistema judicial, com o seu funcionamento e com os seus mecanismos, podem impactar a vida das pessoas, especialmente os mais vulneráveis. Já que a gente vai tratar de vulnerabilidade aqui também, nós precisamos saber de que forma o direito, de que forma a justiça, de que forma elas vão atingir essas pessoas e o que é que a gente vai deixar como legado para o futuro dessas próximas gerações. Então, muita coisa aí a gente vai falar, muita água vai rolar, vai ser bem interessante. E, bom, é isso. Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir 2 favores a todos os presentes aqui na nossa live. Primeiramente, tem um coraçãozinho aqui ao lado, cliquem bastante, isso incentiva, promove o trabalho de nós que estamos aqui hoje e também ajuda na divulgação. Outra coisa, compartilhem. Esse vídeo vai ficar disponível logo após a nossa live, vai estar disponível no Coletivo Indômitas, também no Instagram de todos os advogados aqui presentes. Compartilhem com pelo menos 3 pessoas que precisam saber de todo o conteúdo que vai ser disponibilizado na nossa live de hoje.
Isso também ajuda a divulgar. A nossa intenção aqui é a interação e a comunicação e as informações têm que ser divulgadas. Então, peço a todos vocês que compartilhem a nossa live. Vou voltar a palavra para a doutora Cássia para que ela inicie a nossa roda de conversa a respeito da vulnerabilidade da população negra hoje no nosso sistema judiciário, em relação à pandemia, o que ela tem observado, e os demais colegas também fiquem à vontade. Então, como a proposta aqui, né, da gente bater um papo, conversar, eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são mais críticos, assim, em relação à ética, e é para a gente ir refletindo mesmo e pensando, né, soluções, pensando como pode ser feito. Dentro dessa questão da população negra e do acesso à justiça durante a pandemia, eu percebo, né, que a população negra, a população pobre, a população que não tem recursos financeiros, ela acaba prejudicada, né, porque não são todas as pessoas que têm o acesso à internet, começando pelo acesso, que já é dificultado, né? Não são todas as pessoas que têm esse acesso, e também não são todas as pessoas que têm, além do acesso, os meios necessários e nem o entendimento necessário de como fazer, de como encontrar, de como acessar mesmo. Às vezes um link já é dificuldade para a pessoa. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Uma família de outro estado com um ente querido preso, né? E aí precisa encaminhar o kit. Para quem não sabe aí, que não é da advocacia, os presos eles recebem as coisas básicas da família: sabonete, pasta de dente, escova, comida, inclusive. Então eles recebem muitas coisas da família. E esse envio, em geral, ele é feito geralmente presencial, né? Agora, com a pandemia, estão sendo enviados por SEDEX. Então, em determinada penitenciária, o cadastro era realizado diretamente na penitenciária por SEDEX. A pessoa mandou um e-mail, né, para perguntar, tirar todas as dúvidas que ela tinha em relação a como deveria ser esse envio, mas até ela descobrir que ela tinha que mandar um e-mail foi um caminho longo, porque ela achou que era um site. Então, ela pegava aquele endereço do e-mail ali e ficava inserindo no Google para tentar acessar um site, acessar um canal. Então, assim, às vezes a gente pensa, não tem internet, mas dá-se um jeito, né? No dia da audiência, no momento da audiência, dá-se um jeito. Você vai lá, você vai no house, vai no escritório, mas tem essa dificuldade ainda de entender primeiro como que funciona a internet, como que esses meios ocorrem, porque para a gente é muito comum. Afinal, né, numa live no Instagram, que é um meio tecnológico de comunicação, então para a gente tem que pensar que não é para todo mundo. Então a gente faz parte de uma população que tem um índice de analfabetos funcionais muito alto. Então as pessoas, às vezes, elas têm até né, a formação ali, mas elas não conseguem, de fato, entender o que é falado, o que é escrito. Então, tem essa questão vulnerável, assim, que eu acho que as pessoas pobres e pretas, elas estão tendo mais dificuldade de acessar a justiça também por ser através da tecnologia. Como nós não temos acesso à tecnologia, né, assim, enquanto população preta, o nosso acesso não é igual das pessoas abastadas financeiramente, nem das outras pessoas, então fica essa dificuldade. Em relação à advocacia negra na pandemia, acredito que a gente enfrenta o mesmo problema. Porque, por mais que a gente tenha né, um certo entendimento, mais que a gente tenha o acesso à internet, a gente nem sempre faz uso dos meios tecnológicos mais avançados. Isso também dificulta. Eu, por exemplo, apesar, né, de tudo, eu formei sem
internet. Eu fui ter internet depois que eu já tinha, inclusive, formado. E eu acredito que essa não é uma realidade particular minha, assim. Eu tive muitos acessos, eu tive acesso a boas escolas, acesso a boas fontes culturais, mas mesmo assim eu tive esse déficit de formação. Então, o que que eu acho? Eu acredito que os escritórios, né, a gente não vê os advogados pretos ocupando o alto escalão dos escritórios de advocacia. Ao contrário, a gente tem até, a gente se depara com algumas campanhas no Brasil para que as pessoas pretas, os advogados pretos, as advogadas pretas, ocupem, né, esses cargos de maior rentabilidade, de maior prestígio, de maior força política e de maior acesso. Né? Uma coisa é um escritório, por exemplo, sou de Belo Horizonte, um escritório na zona sul de Belo Horizonte com a melhor internet, né, que tem em Minas, com o melhor computador. Outra coisa é um escritório em Contagem, um escritório pequeno, de uma advogada. Então, eu acho que isso também dificulta, né, a gente conseguir realizar mesmo uma defesa com maior presteza, assim. E em relação à advocacia feminina, negra, eu acho que a gente já agrega um outro problema para além do tecnológico, né? Não é só os problemas tecnológicos que a gente tem. Mas a gente sabe que as mulheres são responsáveis pelo cuidado da casa em geral, né? Os índices demonstram que a maior parte do serviço de cuidado, não só da casa, mas do serviço de cuidado da sociedade, ela é feita pelas mulheres. Então, acaba que a gente, ficando em casa, ficando em home office, a gente acaba agregando muitas atividades e acumulando muitas atividades no mesmo ambiente. E isso é desgastante, preocupante, mas é possível, a gente faz, né? Todo mundo bem, as crianças estão bem, dando tudo certo, mas para quem é mãe, por exemplo, como eu, é um desafio, né? Porque as aulas estão em casa, então ao mesmo tempo que você está tendo uma aula, o recreio da aula, você está em audiência, e é difícil você explicar para uma criança. A minha dá tudo certinho, graças a Deus, nunca tive uma audiência interrompida. Mas, assim, é um trabalho que você tem que fazer para explicar para uma criança que naquele momento ela tem que, né, ela não pode ficar livre à vontade na casa dela, que ela tem que ficar restrita, que ela não pode entrar em determinado cômodo, que ela não pode interromper. Então, tem todo esse trabalho e tem esse acúmulo, né, essa carga acumulada de trabalho. Então, assim, eu acho que esses são os pontos mais preocupantes em relação à pandemia. Acredito também que, bem no princípio da pandemia, eu fui convidada para falar sobre a vulnerabilidade das pessoas periféricas, das pessoas pretas e das pessoas menos abastadas economicamente. E uma das coisas que me preocupa também muito é que, com a pandemia, acabam ocorrendo algumas nulidades processuais, alguns abusos, algumas coisas ilegais, algumas coisas fora da lei que não deveriam ocorrer, mas que acabam ocorrendo, seja pela distância, pela dificuldade em despachar com o juiz, pela impossibilidade de ir à secretaria, né, ficar acompanhando o processo, ou pelas questões, né, que a pandemia ela trouxe vários problemas e um deles foi que a gente teve que se reorganizar em tudo muito rápido. E isso para o judiciário brasileiro deve ter sido, né, tá sendo com certeza muito dificultoso, porque é um judiciário muito moroso, é um judiciário já abarrotado, né, de processos, lotado de processos, que já está inflado, que já não aguenta mais. Então, acaba que a gente também tem essa dificuldade de acessar. E com isso, alguns processos se tornam prejudicados. E o que eu penso? Que a população que não tem acesso aos advogados particulares, ou que até mesmo tem dificuldade de acessar a defensoria, por falta de informação, por falta de conhecimento, ela acaba que tem um prejuízo a longo prazo, né? Porque às vezes a gente não vai nem saber que esses processos têm nulidades, a gente não vai nem saber que progrediu de regime e não saiu ainda. Então acabam acontecendo, né, falhas na prestação do direito e que a população
às vezes por falta de conhecimento, não fica nem sabendo. Então, eu acredito que a pandemia vai gerar uma onda aí de falhas na prestação jurisdicional que não vai ser sanada com o tempo pela falta das pessoas de dinheiro para acessar mesmo o judiciário, de dinheiro para pagar uma perícia, de dinheiro para pagar um bom advogado, de dinheiro para ir à defensoria pública ou de dinheiro para colocar um crédito para falar com a defensoria pública. Então, eu acho que essa questão econômica e social com a pandemia foi agravada por esses aspectos. Assim, eu acho que a gente tem que refletir esses pontos também. E acho que já falei bastante, né? Vou passar a palavra para o Dr. Johnny, para ele falar com esse sotaque carioca bonito aí para gente. O que ele pensa a respeito, né, das nossas vulnerabilidades, do direito, da justiça nesse cenário de pandemia. Doutora, eu vou começar falando de trás para frente do que você falou, iniciando pela questão aí do trabalho em casa, né? Inclusive das mulheres. Porque o que acontece, quando você diz que é muito difícil de explicar para os nossos filhos que eles não podem entrar numa parte da casa que está restrita, que não pode gritar, não pode correr, isso já é o final da coisa, a conclusão. Porque tem o anterior, porque antes de você entrar para uma audiência, entrar para trabalhar, para falar com o cliente, que ele vê a petição inicial, você já deu comida, você já deu banho, você já tentou criar todo o entretenimento ali para ele que te desgasta, porque isso é trabalho. É dentro de casa, mas é trabalho. E então, quando você vai sentar para trabalhar, você já chega desgastado de toda uma rotina que anteriormente ou era pela escola, ou você tinha aquele lapso, né? Entre o a fazer de casa e o ir para o escritório, o ir ao fórum, né? Porque, querendo ou não, esse deslocamento é um alento. Né? É um momento que você dá um descanso daquele trabalho contínuo, daquele trabalho pesado, daquele trabalho, né, que você tem que ficar fortificando o tempo todo. Porque às vezes você está aqui na audiência, falando com o cliente, e o olho está aqui, ó, olhando para o lado, dizendo assim, não vem aqui agora, pelo amor de Deus. E quando você traz isso para a questão das mulheres, a minha esposa ela não é advogada, né? Minha companheira não é advogada, mas ela é professora. E eu tenho certeza que vocês sabem o quanto está tudo difícil para os professores, porque o trabalho mais que dobrou. Mais que dobrou. Dobrou num nível, chegou num sua nível, opinião, colega. Assim, surreal, assim. E eu já conversei com ela várias vezes, falei, cara, será que existe alguma medida jurídica que a gente possa fazer para frear esse abuso? Porque está ocorrendo um abuso. Mas quando a gente para pensar, esse abuso ocorre diante de uma deficiência tecnológica que a escola não estava preparada, está se adaptando e tem necessidade de manter o aluno em casa focado, porque o pai quer que o aluno fique focado, porque está pagando a escola, então é uma bola de neve. Então, como a gente traz isso para a realidade da democracia feminina, negra, né? Porque quando a gente fala da democracia negra, inicialmente ainda é uma verdade que presume que ele vem de uma origem humilde periférica. Né? Então você sai de uma dificuldade muito grande, só a gente sabe o que a gente passou para se formar. Só a gente sabe o que a gente passou para conseguir chegar na faculdade. Quantos colegas nossos, quantos amigos nossos começaram a faculdade com a gente e não terminaram porque a vida não possibilitou, sabe? Então, quando a gente chega nessa posição, eu até falo com alguns amigos que eu entrei na faculdade querendo fazer concurso, como a grande maioria. Vou fazer direito porque eu vou fazer concurso. E aí, no meio do caminho, me apaixonei pela advocacia. Hoje não tenho nem pretensão de fazer concurso, não é nem uma vontade. Mas eu digo que alguns concursos eu vou prestar, que não são todos. Os meus pais têm condições de chegar naquela posição de prestar aquele concurso, como, por exemplo, a magistratura. A gente precisa de mais magistrados negros. A gente precisa de mais representatividade nessa classe, sabe? Que quantos de nós, pelo menos até daqui a 10 anos, 15 anos, vão conseguir chegar de fato numa posição de poder prestar concurso à magistratura? Infelizmente, do jeito que a coisa está andando, está até andando para trás,
eram poucos. Então, assim, não é uma obrigação, mas uma questão de consciência. Então, traz tudo isso para a nossa advocacia preta e feminina, e feminina preta, porque são dificuldades antes de chegar. É o filho em casa, todo o histórico da faculdade, e isso a gente sai de uma posição de vulnerabilidade. Se não financeira, entendeu? Então começa a vir de trás por esse ponto, porque eu acho que essa sua fala acarreta, traz tanta coisa ao mesmo tempo, embaixo, em camadas, que eu acho que a gente passaria aqui uma noite inteira falando sobre isso, né? E talvez tenha tanto avançando quando a gente chega na questão da tecnologia, do acesso à justiça. É muito triste a gente ver amigos, às vezes, nem tão vulneráveis assim, que não fazem ideia de, sabe? Porque não tenho dinheiro para pagar um advogado. Aí eu falo, tem a defensoria. A defensoria é uma ótima assistência. É uma assistência jurídica de qualidade. Só que é assoberbada. E aí não foca. E aí por várias vezes. Não vou nem falar que perde prazo para ninguém. Mas tarda, né? É morosa. E a gente sabe muito bem que a morosidade faz que a gente perca direitos. Então, assim, a falta desse conhecimento, de saber como chegar lá, de entender como chegar lá, é muito grave. Nós mesmos, para poder estar advogando nesse período, que houve toda uma mudança de sistema, todo um avanço que vai ficar aí por o resto da vida e vai melhorar com o tempo, a dificuldade de se colocar o PJE para funcionar em pouco tempo foi assim, uma coisa louca. Porque o PJE estava vendo funcionando, mas a passos lentos, porque não tinha uma celeridade, uma urgência, que você tinha um acesso no fórum, você podia lá pegar um processo físico, e quando digitalizava tinha toda uma questão, e aí de repente, com a pandemia, eles tiveram que ajeitar tudo em 3 meses. Em 3 meses. E aí o PJE não funciona direito, por várias vezes cai, tem insuficiência sistêmica, né? Não tem estabilidade na internet, e aí agora tem um balcão virtual, entrar, não entra, inicia, ninguém atende, na verdade ainda não entendi como é que funciona o balcão virtual, né? E fala, mas você é jovem, você não entende essa questão eletrônica, essa questão digital. Eu até entendo, mas não adianta entender o mínimo se o sistema por dentro não ajuda. E se não ajuda para a gente que é advogado e está por dentro do sistema, imagina para a parte. Até antes da pandemia, a parte não sabia como ver o processo dela online. Isso foi no físico. Porque do processo eletrônico, que tinha que ir até o cartório cadastrar uma senha para poder abrir o processo dele, que teoricamente é um processo público, em regra, né? É um absurdo. Tinha cartório, pelo menos aqui no Rio, que não queria cadastrar a OAB do estagiário para ter acesso ao processo. Olha só. E o estagiário ficava perdido. O que eu faço? Falo com o chefe, falo com a OAB, bato o pé no cartório. O que eu faço? Eu vi colegas assim. E como eu estagiei em cartório, sabia como funcionava, tenho amigos até hoje, falei, cara, faz isso, isso e isso, e vai funcionar. Mas olha o trabalho que tinha. Então a insuficiência digital do judiciário, o sistema de justiça como um todo, não só do judiciário, mas o sistema de justiça que é mais amplo, é muito grande. Não é claro, né, para usar aqui a linguagem habitual, ela não é evidente, ela não é fácil, ela não está ali acessível. E aí, quando a gente chega para essa galera que não tem acesso à internet, que até hoje a gente não tem acesso à internet, não sabe mexer direito na internet, no máximo no celular, a gente sabe como está de celular para computador muda muita coisa. O que a doutora fala é muito importante, é muito sério, sabe? Porque isso é o mínimo. E hoje a internet é serviço básico, é um serviço essencial. A internet é considerada serviço essencial. A gente não consegue mais fugir disso. Se eu não tenho hoje um celular para poder trabalhar, eu não consigo trabalhar direito, porque hoje tudo é virtual.
é tudo em segundo, né? E aí não é possível se fazer justiça nem direito. E aí quando a gente pega o tema de hoje, que é falando de direito, justiça e vulnerabilidade, e aí a gente coloca quem são as pessoas vulneráveis, que é quem não tem acesso, não tem condições, ou não conhece, não sabe como chegar no advogado particular que vai ajudar, porque eu costumo dizer que você sempre tem condições de pagar um advogado particular. Eu bato muito nessa tecla. Pode ser que você tenha um pouco mais ou menos dificuldade para isso, mas é possível. Procura um advogado de confiança e fala assim, ó, eu preciso disso, e senta para conversar uma forma de pagar. Senta para conversar uma forma de ajeitar isso, porque eu acho que é possível. Obviamente, nenhum colega tem a obrigação de pegar pro bono ou fazer um preço mais barato, mas acho que conversado é preciso. Eu bato muito numa tecla, eu trouxe um nicho para mim, eu falo muito isso, quando estou começando a colocar mais isso nas minhas redes sociais, eu falo em reeducação jurídica. E a reeducação jurídica é justamente você entender que você não consegue resolver todos os problemas sozinhos, e você não sabe resolver os problemas sozinhos, e que você merece e pode sim ter uma assistência jurídica que vai te ajudar a resolver seus problemas, seja aí na esfera judicial ou na esfera administrativa. E a vulnerabilidade é justamente isso, você não entender que você precisa de ajuda. Porque aí, quando as pessoas a gente não conhece, falam, não, porque o amigo do amigo meu, eu tenho um tio que falou que é só eu ali no Detran e escrever isso aqui no papelzinho que ele escreveu, que resolve. Pagar advogado para quê? Cara, escreveu. Quantas vezes você não viu isso? E na verdade é errado, aí chega assim, você tem como tirar uma dúvida? Uma dúvida não, né, meu amigo? Aí você trabalha. E nessa morosidade, da vulnerabilidade, da insuficiência sistêmica, da carência digital, e quando a gente chega para falar de justiça e de direito, é muito complicado a gente chegar para o cliente, chegar para a parte, chegar para o amigo, ou para qualquer outro cidadão, e dizer que, olha, justiça e direito nem sempre se encontram. Você pode ter o direito X para não ser praticado, você pode ser feito, você pode ter tido um direito consumado, mas a justiça não feita, e tudo isso é uma questão de morosidade ou de carência de informação e assistência, tudo mais. Então, assim, eu acho que esse tema que a gente está trabalhando hoje aqui, direito, justiça e vulnerabilidade, é praticamente um só, é uma conversão muito complexa que, eu volto a dizer, que a gente poderia passar a noite toda aqui falando sobre isso e a gente não chegaria no final, né? Porque eu já tive que falar para o cliente, depois de uma sentença em segunda instância, que eu devo dizer assim, com muita indignação, que eu achei muito absurda, e eu peguei a lei, peguei o código e falei assim, ó, tá vendo aqui? Aqui tá teu direito. Ele foi o que eu botei no teu processo, você viu, eu sempre mostro as discussões que eu faço ao cliente, para ver esse feedback. Ele você colocou, tá aqui no código. E aqui tá a sua sentença. Está ao contrário do que está escrito. E aí ele falou, o que a gente pode fazer? Nesse momento nada, a gente está querendo uma outra ação, que vai ser um outro processo, um outro problema. Aí ele falou, cara, deixa para lá porque eu não tenho condições de suportar esse tempo, essa carga, o estresse, porque não é só a espera, né? E aí, como eu falei, infelizmente a justiça nem sempre é compatível com o direito. E é muito complicado. E isso, sim, também é uma posição de vulnerabilidade, não só do cliente, mas como nossa. E só para finalizar, falando da advocacia negra, mais uma vez, a gente tem a necessidade não, a gente tem o ônus, né, de se reafirmar constantemente por diversas vezes no nosso dia a dia, porque a sociedade construída, a gente é visto com descredibilidade. Por sermos negros, advogados negros, não é possível. Ainda mais depois daquela campanha do cotismo, e, enfim, deve ser cotista, não deve saber menos. Isso não tem nada a ver. Isso aqui não significa absolutamente nada. É trágico, mas é verdade. E aí eu vou contar para vocês aqui uma situação que eu passei recentemente. Por vezes, eu resisto muito a andar de terno, que eu acho um absurdo ter que se anexar a figura do advogado obrigatoriamente
a uma roupa de terno. Mas eu não ando assim, mal vestido, não é nada disso. E aí, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, colocaram um elevador privativo para advogados, Ministério Público, defensores, enfim, para advocacia em geral. E aí eu fui utilizar. Eu não estava de terno, estava de calça jeans, uma blusa polo. E aí, no primeiro momento, veio o senhor do elevador, que fica ali com o elevador. Olha, esse elevador é só para advogado. Aí eu falei, eu sei, e tá tudo bem. Aí ele falou, não, é só para advogados. Aí eu falei, eu sei, tá tudo bem. Eu tô sabendo, sei ler. Tá ali, para advogado, eu vi. Aí chegou o elevador, eu fui entrar, ele segurou o elevador e falou, eu falei que é para advogado. Eu falei, olha só, meu amigo, eu sei que é para advogados. Falei que tá tudo bem. Algum problema? Aí eu acho que nesse momento é que ele entendeu mais ou menos, falou, não, vai lá. E aí, por acaso, nesse mesmo dia eu estava me resolvendo uma questão na parte criminal do fórum. E aí foi uma proatividade em querer me ajudar da segurança do prédio. Falei, amigo, você vai aonde? Eu falei, eu vou ali, posso te ajudar? Eu falei, não. Aí, mais à frente, segurança, posso te ajudar? Eu falei, não precisa. Você está indo aonde? Eu estou indo no cartório. Aí chega no cartório, outro ladainha, o crime que o senhor cometeu, você que foi julgado, tem que saber. E aí eu tive que brigar para eles entenderem que eu era o advogado e não o apenado. Enfim, por que eu estou contando isso? Porque no nosso dia a dia, até mesmo para despachar com o magistrado, para ser bem tratado nas serventias, se a gente não tiver, com terno já é difícil, mas se a gente não tiver com terno, se a gente não tiver com uma fala rebuscada, se eu não tiver de um jeito com uma formalidade assim, de um ímpeto alto, a gente tem um tratamento diferenciado, sabe? E é chato. As pessoas, a sociedade ainda não se acostumou a terem advogados pretos. Isso é uma verdade, isso é uma tragédia. E é muito triste. Então, assim, quando a gente fala em advocacia preta, a gente tem que falar em reafirmação, em aquilombamento, e isso que a gente está fazendo hoje aqui, conversar e debater. Desculpa a demora aí, mas é muita coisa para falar. Dá para falar do teu Celso. Eu queria falar sobre a tecnologia. Uma coisa importante, eu pessoalmente sou um adepto dessas novas formas tecnológicas de se conduzir um processo. Eu gosto da ideia do processo digital, eu gosto da ideia das audiências virtuais, eu acho que é um facilitador enorme, especialmente para a gente que vive nos grandes centros e que tem problemas, às vezes, de locomoção, e que tem clientes que nem sempre têm a mesma forma de locomoção que a gente. No entanto, essa tecnologia não chegou para todo mundo, né? Há pessoas que ainda não têm acesso e que, né, como a doutora Cássia e o doutor João já disseram, têm dificuldades para acessar e dificuldade para ter um dispositivo. Quando a gente fala de processo digital em São Paulo, é uma coisa. Agora, numa comarca do interior, em um estado menor, numa cidade pequena, é muito difícil. E eu acho que deveria existir um esforço maior por parte do CNJ e dos poderes judiciários aí nos estados e das defensorias e do Ministério Público, no sentido de promover formas de divulgação, oferecimento de formas de tecnologia para que as pessoas tenham acesso a essa justiça. Em São Paulo mesmo, a gente está passando pela pandemia e há prédios públicos que estão fechados. A Defensoria Pública do Estado está funcionando apenas virtualmente. Então, a dificuldade que as pessoas tinham antes da pandemia para acessar a Defensoria, para buscarem o direito, ficou muito mais difícil, porque o agendamento demora, as pessoas não sabem o que fazer, a própria interface do site é confusa. Umas 2 pessoas já vieram me pedir ajuda para tentar fazer um agendamento para elas, enfim. Então, tem sido bem difícil. Então, a promoção
desse acesso, na minha opinião, é muito importante, é fundamental, é necessária. A gente precisa fazer isso o quanto antes. Antes até que as pessoas, como a pessoa que estava falando com o Dr. João falou, ela desista, ela abra mão. Ela precisa entender que ela não está abrindo mão só de um processo, ela está abrindo mão, às vezes, de um direito, às vezes de coisas que vão mudar a vida dela positivamente. E essa informação não chega para as pessoas. Então, nesse sentido, é isso que precisa mudar, né? A ideia é de promover, então, o acesso à justiça, diminuir um pouco a vulnerabilidade das pessoas, acho que é um dos maiores motes aí para a gente poder buscar a igualdade, inclusive para os operadores do direito. Então, uma reflexão que eu trago aos colegas aqui. Nós hoje somos praticamente, em termos percentuais, 56% da população do nosso país. Em contrapartida, embora a maioria, nós não temos essa representatividade enquanto advocacia negra, muito menos enquanto população presente no judiciário. Essa vulnerabilidade, o que eu sinto e venho percebendo ao longo de um ano de pandemia, é que tem só aumentando, só agravando. Na verdade, o que eu vejo é uma população negra que hoje, em grande parte, passa fome e não tem condições de ingressar no judiciário, até mesmo para pedidos mínimos, pedidos básicos. E, em contrapartida, também profissionais negros, que em grande maioria são poucos, e também não conseguem ter acesso a essas pessoas e dar acesso a essas pessoas ao judiciário. Então, eu queria trazer um pouquinho essa temática para que cada um dos colegas possa contextualizar dentro da sua vivência sobre a vulnerabilidade da população negra face ao acesso ao judiciário. Doutora Cássia, à vontade. Doutor João já estava começando ali. Você estava falando? Desculpa, não escutei. Não, eu posso terapia, então eu quero falar, senão eu iniciava aqui. Mas, então, essa questão do acesso à justiça dos periféricos, porque não tem uma condição real de se estar procurando ali assistência, porque o que eu percebo muito, como eu falei aqui para vocês, eu estou tentando trabalhar muito um nicho aqui pelo Rio, com amigos, né? A gente sempre inicia essas conversas com amigos e familiares, enfim, pessoas mais próximas para poder expandir. Eu falo muito sobre a questão da reeducação jurídica. E eu digo muito o que é reeducação jurídica, como eu falei aqui. É você entender que você precisa de ajuda para resolver esses problemas. Porque a gente não foi ensinado a isso. É a gente preto e periférico, né? Porque quem tem dinheiro, se classe média alta para lá, eles sempre têm um advogado da família, não é na família não, o advogado da família, sempre tem um advogado na família, fora o que a gente chama aí da carteirada familiar, né? O pai tem poder, o pai é empresário, enfim, entre outras coisas. Então, a gente não foi ensinado a isso, a gente foi dito assim, se deu problema, entuba. Ou resolve fazer em tudo, porque se você não procurar um advogado, você vai gastar um dinheiro que você não tem. Então não vale a pena. Em contrapartida, a gente tem empresas que falam assim, você pode até me processar, mas eu tenho um batalhão de advogados aqui para me defender. E você vai ter quem? A defensoria, que não consegue dar conta de todos os processos por falta de escritura. Então, você vai sair prejudicado. Então, assim, quando eles falam essa questão do acesso à justiça, eu falo muito, olha, é possível você ter uma assessoria jurídica de qualidade, procura um advogado ou uma advogada de confiança, converse com essa pessoa e fala, eu preciso de ajuda. Essa pessoa vai tentar te ajudar, porque é um cliente, é uma ação, a gente tem um dever institucional como advogados de estar ali prestando um mínimo de assistência à população, não é só uma questão financeira, a gente tem um trabalho, como é colocado, nosso trabalho é intelectual e minimamente que seja filantrópico. E o que falta para essas pessoas alcançarem, na minha visão, né, alcançarem
ter ali um acesso à justiça adequado, de qualidade, com uma assessoria boa e de qualidade, é entender que elas precisam de ajuda. Porque a partir do momento que você entende que você precisa de ajuda, você procura alguém especializado, quer ver? O cano do meu banheiro, sabe, da minha pia, está vazando. Minha primeira instinto é ele ver se eu consigo apertar e fazer parar de vazar. Se eu não parar de vazar, eu vou chamar o encanador, vou chamar o bombeiro hidráulico. Porque eu não entendo daquilo. Se eu vou mexer naquilo, eu vou quebrar. Se der algum problema na minha parede, estrutura da minha casa, na fiação elétrica, eu, pessoalmente, não sei mexer em nada disso. Eu chamo alguém. Chamo o eletricista, chamo o engenheiro, chamo quem tiver que chamar. Porque eu sei que eu preciso de uma ajuda especializada. Agora, nas questões jurídicas, a gente precisa entender que questões... A gente não, né? A gente entende. Mas a população como um todo precisa entender que questão jurídica não é só o judiciário. A questão jurídica está muito além do judiciário, está acima do judiciário. Tá? A questão jurídica está ali quando você tem o seu carro revocado, quando você toma uma multa, quando você tem o serviço do celular interrompido, falhado, intermitente. É importante dizer que serviço intermitente é não ter serviço. As pessoas falam, não, tem 3 dias sim, 1 não, tá tranquilo. Não tá tranquilo. Esse serviço intermitente não tem serviço. Sabe? Quando você discute com o seu vizinho, isso também é vida jurídica. É relação jurídica. Tudo, na verdade, é relação jurídica. Quando você dá uma entrada no hospital, quando você compra alguma coisa, a gente sabe disso, mas a população entende que relação jurídica é basicamente tudo. Eu tenho uma amiga, que é a doutora Ana Carolina aqui do Rio, e que ela fala que a mãe dela dizia que respirar é um ato político. Sobreviver e resistir é um ato político, principalmente para nós. E ato político é ato jurídico. Né? Então, respirar é um ato jurídico. Tudo é um ato jurídico. É um direito que eu tenho. As pessoas não entendem assim. Elas não veem que qualquer coisa que aconteça na vida dela é um ato jurídico, é uma relação jurídica. E que a grande maioria dos conflitos que ela tiver, que são conflitos jurídicos, ela não vai saber como resolver. Porque vai estar tomada pela emoção, vai estar perdida pela confusão da situação, ou simplesmente porque ela não tem a instrução mínima ou conhecimento mínimo para estar lidando com aquela situação. Então, assim, quando bato na tecla da reeducação jurídica, eu falo isso de uma forma geral populacional, mas eu também quero trazer isso para os nossos colegas, para os meus colegas advogados, é a gente entender que a gente precisa estar, sim, fazendo um papel ali nobre, filantropo, de reeducar, de educador, e dizer para aquela pessoa, olha, você consegue sim contratar um advogado, você consegue me contratar, eu consigo te ajudar até certo ponto, sabe? A gente consegue fazer isso porque as pessoas precisam entender. A partir do momento que isso for entendido, a gente certamente vai ter menos abusos institucionais, menos abusos empresariais, menos abusos de direito e as coisas, acredito eu, entendo eu, que vão fluir melhor em todos os âmbitos sociais. Então, eu acho que ter acesso à justiça de forma plena é primeiramente se educar juridicamente para entender que você precisa de ajuda para resolver 99% dos problemas da sua vida. Dentro disso que o doutor está falando, eu acho muito importante também a gente pensar, né, como o senhor disse, a justiça e o judiciário não são uma coisa só. E a gente tem que colocar também, né, na balança a responsabilidade das pessoas que acessam o judiciário, inclusive, para coisas que são muito pequenas, para coisas que não necessariamente demandariam um processo judicial, ou então não tentam tramitar por um caminho administrativo ou por um caminho consensual antes de buscar o judiciário. Por quê? Para as pessoas muito vulneráveis, às vezes o judiciário é a última possibilidade e a única chance. Mas para as pessoas que são mais abastadas, em geral, né, por exemplo, se é de uma família que tem um advogado para outra família que tem um advogado, precisa ir no judiciário para resolver?
ou essas famílias podem nomear seus procuradores e dali sai um acordo, dali sai, né, uma arbitragem ou algo no sentido, ou pode buscar o judiciário só para homologar algo. Mas as pessoas, não, eu acho que o judiciário ficou um pouco aberto demais. Eu acredito que as pessoas tinham que fazer um filtro melhor, assim, para a população carente, vulnerável, poder acessar. Porque uma coisa é uma pessoa que ganha 10 mil reais e entra com uma ação de R$ 1.000. Outra coisa é uma pessoa que ganha 500 reais e entra com uma ação de R$ 1.000. Para aquela pessoa que ganha 500, aquela ação às vezes é extremamente necessária. Não sou a favor de ninguém sair abrindo mão dos direitos, mas eu sou a favor de buscar um outro caminho, né, alternativas antes de chegar ao judiciário, porque o nosso judiciário é mais um serviço público que está abarrotado, assim como está a saúde, assim como está a educação, assim como estão os outros, né, o transporte. Então, assim, é algo que já está inflado, que não foi feito para fazer bem para o pobre, né? É uma coisa que é só para o pobre seguindo e tocando. Então, eu acho que a gente tem que repensar, muitas vezes, nós, como advogadas e advogados, temos que, né, tentar direcionar os nossos clientes, nossos assistidos, nesse sentido de tentar outras coisas antes, porque a gente tem outras formas, né? Eu acredito muito que a mídia, às vezes, consegue fazer um papel ali, né, dependendo do caso, da situação, para auxiliar melhor do que o judiciário. Então, assim, nem sempre o judiciário é a melhor opção. Eu sou suspeita para falar porque eu sou criminalista, eu gosto de encerrar processo, eu não sou civilista, eu não gosto de entrar com o processo. Então, eu acredito que a gente tinha que encerrar com esses processos todos. Mas não é uma realidade. Sim, eu já encerrei. Pode falar, doutor. Já fazer um parênteses para o doutor Celso continuar, só para somar e também levantar um tema aqui, e você realmente fala uma coisa muito interessante que eu procuro praticar, que é não entrar no judiciário. Eu, pessoalmente, não gosto de entrar no judiciário, não gosto de entrar no processo, tento sempre resolver antes na esfera administrativa. Só que tem dois pontos aí que eu acho que é muito grave. Primeiro, a formação, a nossa faculdade, em geral, né, todas as faculdades, não ensinam isso. Elas ensinam que a gente tem que entrar na justiça. Saiu fora da linha, entra na justiça, né? Aquele negócio de pau é pedra. Né? E as empresas, a mesma coisa. Porque tenta conversar antes de entrar na justiça. Estou com a ação X e assado. Vamos resolver de entrar na justiça? A grande maioria fala, doutor, entrar na justiça porque a gente não vai resolver nada aqui. Por quê? Em regra, né? Já tem um estudo que fala isso, todo o dinheiro que as empresas pagam de indenização, elas já estão cobrando aquele abuso que elas cometem. Então, para elas não faz a menor diferença. Então, assim, não estou nem querendo comentar sobre isso, eu só levantei esse tema, que eu acho que está inserido no que a doutora falou. As instituições não ensinam a gente a resolver de forma mais amigável e as empresas também não facilitam. A gente é ensinado a entrar na justiça, a gente é mal educado juridicamente. Doutor Celso, com a palavra. Eu acho que vocês falaram tudo, né? Mas eu queria só a gente fala muito do... fazer um parênteses dentro do seu parênteses, né? Dentro do seu parênteses, que é o seguinte: a gente tem um problema de formação e, consequentemente, de informação. A gente tem o hábito, e é uma mania do brasileiro isso, de querer judicializar tudo. Tudo tem que virar processo. Tudo, obrigatoriamente, tem que virar processo. De um esbarrão num vizinho, enfim, qualquer outra coisa que não seja tão relevante juridicamente, aliás, judicialmente. Né? E a gente precisa parar com essa mania de judicializar as coisas. Há muitas coisas que podem ser resolvidas, por exemplo, com um juízo arbitral, que pouco se fala. Ele está aí à disposição das pessoas há pelo menos uns 20 anos, ou quase isso. Lá dos anos 90, a lei do juízo arbitral. Mas nem todo mundo quer, porque as pessoas não acreditam na efetividade das suas decisões. E, bom, tem um artigo, né, na lei do princípio do juízo arbitral que diz que tem força de
de uma sentença, enfim, e qualquer irregularidade pode ser sanada pelo judiciário. Mas essa informação não chega. E as pessoas vão atrás da gente, vêm atrás da gente, que não é ruim, né? Mas elas vêm para judicializar, e isso afoga demais o judiciário, porque a máquina toda ela acaba sendo utilizada para resolver um problema que nem precisava ter chegado lá. E às vezes demora meses para chegar nessa visão. Então, muito tempo se perdeu, o problema, às vezes, até já não existe mais, e o processo está lá, e a gente não consegue andar, o judiciário não anda, ninguém anda e nada se faz. Então, mais uma vez, informação para as pessoas. As pessoas precisam conhecer os seus direitos, elas precisam, inclusive, conhecer o limite dos seus direitos. Porque não é porque você tem o direito de acessar o judiciário que você tem o direito de acessá-lo para tudo. Tem coisas que não cabem ali e a conta não fecha. Isso acaba sendo ruim para todo mundo, consequentemente, para as pessoas que precisam resolver o problema, de uma maneira, seja judicial ou extrajudicial. Então é mais ou menos isso que eu queria só complementar. Eu tenho, só para finalizar essa parte do debate, eu tenho um professor em marketing que ele pronuncia o seguinte jargão. Ele fala que nós temos que falar menos sobre o direito e mais sobre o senso de justiça. E o que ele traz, na verdade, com isso? Que nós, enquanto operadores do direito, precisamos dar às pessoas a informação base, falar menos sobre o decreto, sobre a lei, sobre a medida provisória, sobre o que foi aprovado, não necessariamente, né, deixar de passar a informação jurídica, mas trazer de forma mais clara a informação base que aquela pessoa precisa. Eu vejo muito no meu perfil que eu lanço várias informações com um conteúdo muito leve e muito simples, muito de fácil acesso, e que as pessoas me procuram e falam: nossa, doutora, eu não sabia que eu tinha o direito a isso, eu não sabia dessa informação. Então, cabe a nós, enquanto operadores do direito, enquanto advogados, enfim, da academia, atuantes na parte litigiosa, consensual, da consultoria, mas passar a informação. Cabe a nós, enquanto advogados negros, a viabilizar essa informação a quem precisa, enquanto nossa obrigação, para fim de diminuir essa vulnerabilidade. Tanto igual o doutor Jônio falou, como o doutor Celso Gomes, é importantíssimo que a informação ela seja disseminada. E, enquanto advogados negros, é o nosso papel fazer pelo menos um pouco disso. Na esfera criminal, quer seja, igual a doutora Cássia falou, eu gosto do fim do processo. Nós fomos educados lá na faculdade, até mesmo pelo antigo Código de Processo Civil, a gostar do litígio. E aí vem um código, pelo menos na área civil, de processo civil, que vem todo com uma parte de desmistificar o litígio e traz a conciliação como a base do processo, e a gente fica assim, poxa, mas agora nós que amávamos a briga, nós que amávamos a treta, vamos ter que passar a ser pacíficos? Não, o Código vem trazendo uma nova proposta de que a gente precisa desafogar o poder judiciário e, com isso, dentro de uma inteligência normativa, nós, enquanto advogados, precisamos entender que a parte, quando chega com um problema, ela realmente entende que a justiça é o último grau e a única instância. Então, a gente precisa trazer para ela informação base de falar, olha, você sabe do que você tem direito, você sabe as possibilidades de resolução da sua demanda, que podem não ser pela via judicial, mas pela via administrativa. Então, nós temos essa obrigação, pelo menos moral, enquanto advocacia negra. Pessoal, pelo andar da carruagem da hora, para só não finalizarmos a nossa live aqui, eu tenho que cortar vocês, que não é a minha intenção, porque a nossa live está maravilhosa. Mas eu queria pedir umas palavras finais a cada um de vocês para encerramento aqui hoje. Podem ficar à vontade, pode iniciar com a doutora Cássia, por favor. Então, eu gostaria muito de agradecer, acho que foi um debate muito enriquecedor. No começo eu estava um pouco nervosa, apreensiva, mas depois ficando mais tranquila. Se nervosa, falou desse jeito, o dia que tiver calma, meu Deus do céu. Não, imagina, não tinha nada de calma aí não. Mas, enfim, eu gostei muito de ter participado, acho que o que a gente tem que fazer é isso mesmo, conversar, refletir, levar a informação, né? Hoje em
dia até as guerras são travadas por informação, quem dirá se a gente não vai conseguir a nossa tranquilidade, a nossa paz através do, como você disse, né, de disseminar as informações. O pessoal está falando aqui também durante a live, que é uma coisa muito importante, essa questão de traduzir, né, esse mundo jurídico, traduzir essa formalidade, traduzir tudo isso para o nosso povo, para a nossa gente, para o povão mesmo, porque como a informação é algo muito rico e valioso, muito tempo, né, e ainda permanece guardada para alguns. Então, o que a gente tem que fazer é com que todo mundo tenha acesso a isso, todo mundo entenda, saiba, ou pelo menos, né, entenda um pouco mais do que ontem e um pouco menos do que amanhã, para que a gente possa modificar aí essas estruturas, porque da forma como está, a gente já viu que, né, não tem funcionado, a gente vê muitas pessoas precisando acessar o judiciário, às vezes para comer, às vezes para sobreviver, e por outro lado o judiciário abarrotado de questões, né, muito simplórias e que não deveriam estar sendo tratadas ali. Então a gente tem que justiça aí para o povo vulnerável e que de fato precisa do judiciário como a última possibilidade, como a última instância, que eles possam conseguir acessar, porque se as pessoas que têm a informação e que sabem dos outros caminhos não deixam as portas abertas para essas pessoas, a gente vai ter um judiciário lotado, moroso, e que acaba que não atende a ninguém. Não atende nem quem pode acessar, nem quem não consegue acessar, e fica aí essa loucura. Mas eu gostei muito de ter participado, agradeço muito o convite, estou à disposição. Sempre que quiserem me chamem novamente. Eu adoro conversar, adoro bater papo. E espero que essa pandemia acabe logo, para a gente poder, né, se reunir, ficar tranquilo, para que essas mortes se encerrem. E é isso. Fica aqui o meu abraço para todo mundo. Eu gostaria de agradecer também. Gostaria de agradecer muito. Eu fiquei muito feliz com o convite. A casa também estava um pouco nervoso, mas foi ótimo, foi excelente, assim. Foi uma troca excepcional. Eu quero deixar aqui um apelo aos colegas e a quem estiver assistindo que tem que trabalhar essa questão da reeducação jurídica. É importante para uma modificação do judiciário, do sistema de justiça como um todo. Porque se a gente não sabe o que fazer, se a gente não entende os nossos direitos, se a gente não tem uma assistência de qualidade, a gente fatalmente vai perecer, a gente fatalmente vai decair no direito, vai perder o direito e vai acabar sendo prejudicado, às vezes, simplesmente porque não agiu. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho, como a doutora Cássia disse, de desmistificar, tem que fazer esse trabalho, sim, de informatizar a quem não tem acesso, de informar que as pessoas podem ter acesso e está reeducando como um todo a população, porque nós fomos os últimos a conseguir ter acesso à questão jurídica, a ter acesso ao conhecimento jurídico, né? Tirando alguns antepassados ímpares nossos, a gente foi ter acesso a uma faculdade há muito pouco tempo, massivamente falando, né? Se algum de nós aqui tivemos nossos pais que tenham tido qualquer faculdade que seja, nossos pais foram sim privilegiados, nossos pais foram sim pessoas fora do baralho, cartas fora do baralho. Foram exceções à regra. Eu falo muito isso para minha mãe. Eu falo, mãe, você se formar advogada. Na época que você se formou advogada, foi uma afronta que você fez na sociedade, sabe? O pós-período ditatorial, recente, inclusive, ainda estava ali, aquele ainda está, mas ainda estava, mas estava mais ainda, aqueles ares, ditadura, de soberania militar, e ela se formar advogada naquela época era alguma coisa inconcebível na sociedade. Então, trabalhemos a questão educacional, jurídica dos próximos, nem precisa ser algo grande, aquele trabalho de formiguinha, um a um, para a gente poder estar proliferando aí essa questão.
Agradeço muito, muito, muito o debate de hoje. Me sinto muito honrado de estar fazendo parte dessa roda de conversa, debate com colegas, com doutores tão grandiosos, tão qualificados, e espero que possamos estar conversando mais vezes e logo mais presencialmente, né? De uma forma mais aquecida. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a doutora Raquel, a doutora Cássia, o doutor Jônio, ao Indômitas, ao Inhambi. Muito obrigado pela oportunidade. Foi sensacional essa conversa que nós tivemos. Pena que durou pouco tempo, passou muito rápido. Muito rápido. Acho que nós todos temos muita coisa para dizer ainda, apesar até do nervosismo de todo mundo, né? Mas, no fim, a coisa fluiu, deu tudo certo, foi muito bacana. Eu espero, de verdade, ter outras oportunidades de conversar assim, voltar a falar desses temas, porque eles são importantíssimos. E, nesse sentido, informação é tudo, né? E eu acho que um povo melhor informado, melhor instruído, tem maior consciência daquilo que pode fazer e onde pode chegar. Isso passa pelos nossos governantes, pelos administradores públicos, enfim. E eu acho que devem ser criados mecanismos mais eficientes de comunicarem as pessoas, de interligarem as pessoas, fazerem com que os mais vulneráveis tenham mais acesso a esses meios tecnológicos, né? Isso é sensacional. Então, o apelo vai aí para o CNJ. Gente, a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer a coisa andar. E outro para a OAB, porque às vezes a gente não pode passar determinadas informações através dos nossos canais de comunicação, porque a gente corre o risco de ser considerada uma propaganda irregular e seguir o código de ética, quando na verdade o que a gente quer é apenas informar as pessoas que elas têm direito a certas coisas, que nem tudo chega a elas. Então esse mecanismo e a legislação nesse sentido também precisa ser aperfeiçoada para que a gente possa fazer o nosso trabalho, manter a dignidade da advocacia, mas fazer com que essa dignidade da advocacia chegue até as pessoas, para que eles também se tornem cidadãos dignos da nossa justiça, também de uma forma geral. E eu queria também, por fim, agradecer aí a todo mundo que assistiu a live. Eu vi que muitos amigos, muitas amigas minhas entraram aí. Gente, muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa, mas nas próximas a gente vai melhorar, com certeza. Valeu. Eu gostaria de agradecer a todos que permaneceram aqui na live conosco, agradecer aos colegas presentes que participaram de forma ativa, com a contribuição, com a palavra, com o lugar de fala, em se posicionar diante da temática trazida. Queria fazer um pedido a toda a população negra que se proteja, que utilize máscara, álcool em gel, lavem as mãos. A pandemia persiste, talvez nós estejamos no pior pico da doença, embora não noticiado de forma verdadeira, e a população negra, ela consiste numa grande massa da força braçal de trabalho do nosso país. Então, se protejam, tenham bastante cuidado. Agradeço verdadeiramente a todos que participaram da nossa live hoje, e essa live vai estar gravada no perfil da Indômitas Coletivos, e eu também vou disponibilizar no canal de todos os colegas, para que sejam compartilhadas pelo perfil pessoal de cada um de vocês. Então, um abraço, fiquem com Deus. Gratidão pela presença de todos na live aqui de hoje e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, gratidão.